Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Com inflação recorde, moeda desvalorizada diante do dólar, empobrecimento da população e um governo com baixo índice de popularidade, a Argentina vive uma das piores crises da sua história recente. Um novo protesto contra o governo. Em meio a uma crise econômica com a maior inflação em 30 anos, protestantes estão indo às ruas e a nossa repórter, a Luciana Tadeu, está acompanhando essas manifestações. A concentração aqui no Obelisco, que é no centro da cidade, já é grande e a expectativa dos organizadores é que seja bem expressiva essa marcha que vai acontecer até a Casa Rosada, a sede do governo argentino. O clima aqui é de muita insatisfação social. O que esses manifestantes aqui pedem é um aumento do auxílios sociais, já aumento do salário mínimo, porque a inflação não está deixando os argentinos em paz. A gente sabe, que a inflação acumulada dos últimos 12 meses aqui na Argentina foi de mais de 60%. Os protestos nas ruas fazem eco no parlamento e no executivo. Uma pesquisa feita em maio apontou que no país, 72% desaprovam a gestão do presidente Alberto Fernandes. O atual presidente enfrenta dois grandes obstáculos na política. A forte oposição, que apoiava o ex-presidente Maurício Macri, de direita, e um racha dentro do peronismo, partido do qual Fernandes faz parte. A ala fiel à vice-presidente Cristina Kirchner o abandonou. Uma consequência dessa divisão é a saída de integrantes do primeiro escalão do governo, baixas que acontecem desde o ano passado. A pressão sobre o governo produziu novas mudanças nas últimas semanas, inclusive com a queda de aliados do próprio presidente Alberto Fernandes. A mais recente e inesperada foi no Ministério da Economia. Martín Guzmán entregou a carta de demissão ao presidente Alberto Fernandes neste sábado e a baixa em um dos gabinetes mais importantes para o governo argentino hoje reforça o racha que existe na atual administração federal. Martín Guzmán deixou claro que sofria resistência de parte dos peronistas. A instabilidade política tem reflexos profundos na economia argentina. A pobreza cresceu, atinge cerca de 40% da população. Outro indicador desse quadro de crise é a taxa básica de juros do país, uma das maiores do mundo, fixada em 52% pelo Banco Central argentino. Remédio para a inflação que chegou a 64% em junho, no acumulado em 12 meses. Trata-se de um ciclo vicioso. Medidas do governo federal para segurar a inflação impactam na produção industrial, que gera desemprego e faz a renda média da população cair. O efeito prático se vê no tamanho da dívida das famílias. 73% dos lares argentinos estão com as contas no vermelho. Afinal, qual é a origem dessa crise na Argentina? Qual é a situação política por lá? Quem vai responder a essas e outras questões é o Arthur Murta, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Arthur, muito bom te ter aqui de novo no Item Mais. Bem-vindo. Oi, Carol. Muito bom estar aqui no Item Mais de novo com você e com todo mundo que está acompanhando. Mais uma vez falando sobre os percalços da América Latina, Arthur, e olhando hoje para a Argentina. Eu trago logo aqui um dos fatos mais recentes. A gente está acompanhando uma série de manifestações na Argentina, crise muito grave por lá. E a gente tem a saída do ministro Martín Guzmán, que escancarou uma crise interna entre o presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner. Quais são essas diferenças políticas, Arthur, que levam inclusive a esse agravamento da crise do ponto de vista econômico? E em que medida que essas divergências acentuam essa situação que já é dramática por lá? Eu acho que a crise da Argentina, primeiro que é importante a gente entender que ela se alastra há muitos anos, né? Então não é uma crise de 2022, não é uma crise reflexo apenas da pandemia, é uma crise muito maior. A gente tem que olhar essa atual crise política que a gente tem dentro do peronismo, né? A partir dessa chave, né, de uma Argentina que está em crise. Então, essa ruptura que a gente tem agora, com a nova ministra da Economia sendo o nome que era o nome patrocinado, digamos assim, pela Cristina Kirchner, ela é uma tentativa, na verdade, do próprio governo do Alberto Fernandes tentar repactuar, não é, a situação política interna da Argentina num cenário de crise generalizada. Então a gente tem que pontuar a crise nesse cenário mais macro. A Cristina Kirchner, ela é uma figura muito poderosa. Ela é a vice-presidenta, ela é a líder do Senado,
ela comanda uma ala importante do peronismo na Argentina, o que não quer dizer também que ela seja toda poderosa lá dentro. O Alberto Fernandes também, ele que é o atual presidente da Argentina, ele tem, claro, uma influência muito grande dentro do peronismo. Agora, o Alberto Fernandes, o grande ponto é, ele estava, desde o início do seu governo, tentando repactuar a dívida com o FMI. A dívida do FMI é um dos principais motivos que faz o Maurício Macri não conseguir a reeleição. Então, Maurício Macri ele pede o empréstimo ao FMI, decreta a moratória lá ainda em 2018 e 2019, nas eleições de 2019, ele obviamente não consegue se reeleger porque o país já vinha passando por um processo de empobrecimento muito violento naquele momento. Então, o que é que o Alberto Fernandes, no início do governo, ele consegue fazer com o Martín Guzmán, que era o então ministro da Economia da Argentina? Renegociar essa dívida do FMI e chegar num acordo em que o pagamento dessa dívida não fosse tão violento para a população, mas que também a Argentina conseguisse ter mais credibilidade internacional. No entanto, esse pagamento da dívida do FMI ao FMI envolve cortar subsídios, envolve o empobrecimento da população. Então, você vê a crise da Argentina num local muito delicado. E que local é esse? Você tem, de um lado, um ministro da Economia, que era o Guzmán, que era a indicação do Alberto Fernandes, tentando renegociar a dívida com a FMI, que é fundamental para que aumente a credibilidade internacional econômica da Argentina, que é fundamental para que entrem investidores, para que entre dólar, para que não tenha fuga de capitais. Por outro lado, essa dívida que a Argentina tem com a FMI, o FMI obriga a Argentina a fazer ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, que é muito violento num cenário de empobrecimento da população. Então, o Alberto Fernandes está olhando para esse processo de renegociação da dívida, tentando reposicionar a economia argentina num local condizente com o mercado internacional, enquanto que a ala da Cristina Kirchner está mais preocupada com essas demandas sociais, com o empobrecimento da população que está acontecendo. Então você tem dois projetos que o que parece é que eles não estão dialogando internamente. Então essa crise que a gente vê entre essa ala peronista do Fernandes, essa ala peronista da Cristina Kirchner, na verdade não é exatamente uma crise do peronismo, não é uma crise interna apenas. O peronismo ele é muito complexo, mas ele é também potencializado por essa crise internacional num cenário em que ninguém sabe o que fazer para resolver a dívida com o FMI. Acontece que o peronismo foi derrotado nas eleições legislativas de 2021. Esse é um desdobramento inevitável dessa crise, inclusive consegue talvez refletir o que virá em 2023? Eu ainda acho muito cedo para a gente pensar o que pode vir em 2023, porque o cenário da Argentina ele é muito instável. A Argentina vive hoje, tirando a Venezuela, a maior crise do continente. E é importante pontuar que essa crise, essa instabilidade altíssima que a Argentina vem passando hoje, ela não é desse governo apenas. Como eu digo, ela se alastra pelo menos desde 2013, e a gente pode até retomar ainda os anos 90, para falar dessa quase crise perpétua da Argentina. O que aconteceu nas últimas eleições, as eleições legislativas da Argentina, é exatamente a população insatisfeita com a falta de resposta rápida que a população tinha com Alberto Fernandes. Ou seja, o Maurício Macri, ele perde as eleições de 2019, exatamente porque o Alberto Fernandes, ele traz consigo uma pauta em que havia uma expectativa muito grande da população de que a Argentina conseguisse reposicionar politicamente, economicamente, num curto prazo. Isso não aconteceu e a resposta veio nas urnas, nas eleições legislativas, e agora a gente tem as eleições majoritárias do ano que vem. Essas eleições, de fato, nesse momento, a gente tem muita incerteza para ver o que pode acontecer, porque, repito, a Argentina está com a inflação galopante, a moeda derretendo dia após dia, a população saindo às ruas dia após dia e os protestos são cada vez mais difusos. Então, você tinha no início do governo protestos consistentes de um grupo fora do peronismo, de um grupo contra a presidência do Fernandes e da Cristina Kirchner. Não é o que a gente está vendo agora. Agora a gente está vendo a população empobrecida com raiva na rua. E isso torna o resultado eleitoral das próximas eleições, ano que vem, muito mais volátil na Argentina. Então, acho muito cedo para cravar, não, certamente isso vai fazer com que o peronismo chegue muito fraco nas eleições do ano que vem, mas a Argentina, o atual governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner não está conseguindo responder às demandas da população, que tem visto um empobrecimento muito violento acontecer e com medidas muito impopulares. Então, principalmente se a gente para pensar que a economia da Argentina já vem passando por um processo de dolarização há alguns anos, o que a gente está vendo agora é o governo argentino restringindo ainda mais
essa saída de dólar, né? Então, recentemente viralizou que o novo iPhone na Argentina estaria custando o que equivaleria hoje a quase 40 mil reais no câmbio, né, brasileiro. E isso foi um choque, né, repercutiu muito. Mas isso está acontecendo porque você tem esse cenário combinado de moeda muito desvalorizada e o governo impondo, na verdade, muitas restrições para compras em dólar, exatamente para que os dólares fiquem no país. Pois é um cenário instável, Arthur. É muito difícil a gente projetar qualquer resultado, principalmente para um ano que ainda virá, para 2023, quando terão as eleições na Argentina, mas já há um contexto pré-eleitoral que, em certa medida, influencia nessas divergências entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner? Eu acho que o que a gente pode esperar para as próximas eleições é talvez uma nova configuração do que vai ser a chapa do peronismo para a presidência. Talvez essa reconfiguração a gente já consiga ver agora exatamente com essas rupturas que a gente está vendo internamente. E agora, com a nova ministra da Economia assumindo, isso fica muito evidente, dessa tensão interna que a gente vê. É interessante a gente pensar também que esse processo que a gente está assistindo na Argentina, ele é um processo que vem perpassando toda a região. Então, o Equador acabou de ter 18 dias seguidos de protesto, que acabou ocasionando na renúncia de alguns ministros, e a população do Equador conseguiu fazer com que o governo reposicionasse alguns subsídios que o governo queria cortar. O Panamá, nesse exato momento, também está passando por uma convulsão social por conta dos processos inflacionários. Então, eu acho que a principal resposta para a gente entender o que vai ser do futuro político da Argentina é a resposta econômica que a gestão Fernandes e Kirchner vai conseguir dar para essa crise atual. O que é que eu quero te dizer? Se a Argentina conseguir controlar em alguma medida, e a gente agora está vendo a nova ministra da Economia já retomando alguns subsídios, já não dando tanta prioridade ao FMI. Então, se a gente assistir, né, a população da Argentina, agora com a nova gestão da nova ministra da Economia, acomodando-se, ou seja, a população da Argentina um pouco mais satisfeita com os desdobramentos da crise, talvez a gente possa ver uma manutenção dessa chapa no ano que vem ou de algo muito similar. Agora, se o processo continuar escalonando como está, a previsão atual é que a inflação da Argentina até o final do ano acumule 90%. Então, essa inflação é completamente insustentável para a população. E aí, nesse caso, aí a gente vai ter, muito possivelmente, tá? Eu estou aqui dando cenários, como eu disse, um cenário de muita incerteza. Mas a gente teria uma não permanência dessa configuração atual de peronismo para o ano que vem, para tentar compor uma chapa que talvez fosse uma chapa que respondesse os anseios da população. Agora, é importante, eu volto a bater na mesma tecla. Um elemento central para a Argentina hoje é o FMI, a renegociação com a dívida que a Argentina tem com o FMI. Enquanto a Argentina não conseguir ter uma boa resposta para isso, a população vai seguir num local de vulnerabilidade, porque a resposta do FMI, ou seja, pagar a dívida ao FMI não dá a resposta que a população quer, e dar a resposta que a população quer, não dá a resposta que o FMI quer, entende? Então é muito complicado equalizar essas duas possibilidades, né, de resolução da crise. A conferir, Arthur, os desdobramentos da crise na Argentina. Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Até uma próxima. Obrigado Carol. Espero que a gente possa depois retomar com cenários mais possíveis, né, para o que tem aí para vir na América Latina. Tomara, é o que a gente espera, sem dúvida, Arthur. Obrigada, um abraço. A crise na Argentina é um desafio que impacta também na economia de outros países da América Latina. O país é a segunda maior potência da América do Sul, atrás apenas do Brasil. O Brasil, com mais de 50% da participação do PIB no continente, fica à frente da Argentina, que é o segundo colocado, com participação de 15%. Essa apuração foi feita pelo João Pedro Malar, que é repórter do nosso site, do CNN Brasil Business. Na sequência, como vocês veem aí, aparece o Chile com quase 10% e a Colômbia com quase 10%. Os argentinos são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, responderam por 4% das exportações e 5% das importações brasileiras. Na segunda parte desse episódio, vamos focar no ambiente econômico argentino. Quem nos ajuda é o Fernando Ribeiro Leite, ele é economista e professor do INSPER. Professor Fernando, um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Bem-vindo.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bem, professor, há pouco a gente falava sobre as questões políticas que envolvem a situação atual da Argentina. Com o senhor, queria focar bastante nos aspectos econômicos. O país vive essa crise, como relatávamos, onde temos uma inflação acima de 60% no acumulado em 12 meses. Quando a nova ministra da Economia ela assumiu o cargo, ela fez ali um pronunciamento aos jornalistas, não abriu para perguntas, mas ali conversou com a imprensa, e ela disse o seguinte: estamos convencidos de que o rumo da Argentina tem a ver com a gestão fiscal de nossas contas. É aí que reside o problema atual da Argentina, professor? Perfeito, eu acho que é uma ponderação correta da nova ministra, uma ministra, diga-se de passagem, e com relevância indicada pela Cristina Kirchner, o que mostra então uma perda de poder do Alberto Fernandes dentro da coalizão peronista, especialmente após a derrota nas eleições de meio de mandato, e de fato ela aponta para o lugar correto. A questão fiscal sempre é sensível em quadros inflacionários. A inflação, no mais das vezes, tem uma causa fiscal, uma causa que deriva de um desequilíbrio fiscal, e depois dessa causa, por assim dizer, a inflação meio que se autoalimenta por meio das expectativas dos agentes. Então, a nova ministra, ao indicar a questão fiscal como muito sensível, creio eu, ela está querendo ancorar as expectativas de inflação, indicar para os agentes econômicos de que ela tem ciência dessa questão e que, portanto, busca tratar a causa da inflação corretamente. Vale dizer que, assim como nós tivemos ao longo de todos os anos 80, com as nossas hiperinflações, e os argentinos também nos anos 80, apenas falar é parte do processo e é importante, mas é fundamental que se crie as condições políticas para um efetivo ajuste fiscal. E isso é uma outra conversa, é um outro desafio, diria eu, até mais abrangente e mais hercúleo do que propriamente sinalizar o caminho correto para a correção da inflação. Por onde deveria passar esse ajuste fiscal, professor? Como é que a Argentina tem que fazer essa lição de casa? Naturalmente, a Argentina, como o Brasil, tem as suas demandas sociais absolutamente urgentes. 40% da população argentina está na linha de pobreza. Assim como o Brasil é um país também federativo, com pressões das províncias. Então, há todo um arcabouço político muito difícil de equacionar, ainda mais no momento em que a oposição saiu vitoriosa das eleições de meio de mandato. De todo modo, para além da questão propriamente política e conjuntural, que é absolutamente importante, mas de maneira mais geral, como diz a teoria econômica, um ajuste fiscal sempre passa por uma redução de gastos, e isso é sensivelmente difícil mesmo. Vemos isso no Brasil, isso ocorre na Argentina, e alguma elevação de tributos, o que também é difícil num contexto de mal-estar econômico que se coloca na Argentina nesse momento. Professora, a nova ministra também apertou um pouco mais o cerco ao dólar. Aumentou o imposto sobre a compra da moeda para viagens e gastos no exterior. Lembrando que na Argentina há 2 câmbios, um oficial e um paralelo. E o paralelo ele tem uma alta procura porque o câmbio oficial ele tem um acesso muito restrito. Minha pergunta é, professor, qual que é o papel do dólar na economia argentina e por que ele influencia tanto na economia do país, principalmente quando olhamos para os dados de inflação? O papel do dólar na economia argentina, curiosamente, ele é específico em relação a nós brasileiros. Eu faço o tempo todo esse paralelo porque eu acho muito importante essa comparação mesmo entre esses dois países, entre nós e eles, né? Mas o fato é que o dólar na economia argentina tem um papel específico no que diz respeito à formação de poupança das famílias argentinas, notadamente das famílias classe média e, em alguma medida, das empresas também. Então, o dólar é uma reserva de valor relevante para os argentinos desde os anos 80, coisa que no Brasil também ocorreu, mas em menor grau, porque aqui nós tínhamos mecanismos de indexação em moeda corrente, em moeda nacional. Então, a gente ficava protegido da inflação, mesmo com cruzeiros, cruzados, o que quer que fosse naquele momento. Na Argentina, não. Então, o dólar era muito importante. Então, um ponto importante do dólar para a economia argentina é esse papel de poupança das famílias de reserva de valor. Tendo isso em mente, coloca-se um segundo elemento. O dólar está escasso na economia argentina. Os argentinos, ou o Banco Central da República Argentina, hoje detém nada menos do que 44 bilhões de dólares em reservas internacionais, o que é um valor absolutamente aquém das necessidades deles, especialmente vis-à-vis aos pagamentos com o Fundo Monetário Internacional, já acordados, e com os próprios credores internacionais. O dólar é escasso na economia argentina
Por conta disso, o governo faz controles de acesso ao dólar por parte das famílias e das empresas. No câmbio oficial, 106, 110 pesos por dólar, mas cada família pode comprar até $200 por mês, ao passo que no câmbio paralelo, que eles chamam de blue, a cotação é de 220, o dobro, justamente traduzindo esse efeito das restrições e da escassez de dólar. Além disso, eu diria que a importância do dólar para a economia argentina, como para todas as economias que não emitem dólar ou que não têm moeda conversível internacionalmente, é fazer frente às suas obrigações internacionais. De comércio, portanto, pagar importações, e de finanças internacionais, pagar juros, pagar dívida internacional, etc. E nesse quesito de finanças internacionais, a Argentina está numa posição ruim, porque os credores internacionais começam a duvidar da capacidade da Argentina de pagar esses recursos, de pagar esses empréstimos, o que uma vez mais pressiona o dólar e você entra numa espiral de desconfiança, desvalorização, desvalorização e desconfiança. E aí tem um outro ponto, professor, que eu trago de mais uma declaração da ministra, insisto inclusive nas declarações dela, afinal há uma grande expectativa com relação aos próximos passos da economia argentina. E nessa fala também aos jornalistas, nesse primeiro contato com a imprensa, ela destacou que quer que o país tenha mais exportações. Acontece que a Argentina concentra suas exportações nas commodities agrícolas. E no momento em que a gente fala de um risco de recessão global, com os Estados Unidos com uma inflação passando dos 9%, a China não crescendo como esperado, desacelerando o crescimento econômico, quando a gente viu o resultado ali do último trimestre, de um crescimento de apenas 0,4% entre abril e junho. A procura por commodities, ela tende a desaquecer. É possível para a economia argentina aumentar as exportações? Por onde viria esse caminho? E aí acrescento mais uma pergunta. Se falamos num risco de recessão mundial, para a economia argentina, esse efeito ou esse risco, ele é em dobro? Você está correta, e isso coloca, eu diria que não apenas a Argentina, embora, claro, o nosso tema seja a Argentina, mas boa parte da América Latina, porque a nossa posição na economia internacional, desde 1500, é efetivamente uma posição de exportação de commodities, de raw materials, de matérias-primas. A Argentina é uma forte exportadora de trigo, o que com a questão da Ucrânia abre espaços para comércio da Argentina, é uma grande exportadora de soja também. De fato, a pauta de exportação argentina, no grosso dela, é efetivamente de commodities agrícolas, assim como em alguma medida a nossa é mais pulverizada, a nossa pauta de exportação, mas as commodities metálicas, minério de ferro e mesmo soja e grãos também são importantes para nós. Então, essa questão internacional da recessão que se avizinha à luz do processo inflacionário nas economias centrais, que é combatido com aumento de juros deprime a demanda e deprime a atividade econômica mundial, isso está bem colocado, você está correto. E aqui coloca-se o seguinte, já que será difícil criar exportações ou abrir mercados de exportação por meio de commodities, eu diria que no curto prazo você não tem muito o que fazer. No médio prazo, longo prazo, você poderia pensar numa transição da matriz produtiva da Argentina, do Brasil também, vis-à-vis a fronteira tecnológica mundial, vis-à-vis serviços, em direção à indústria, mas isso não vai ser dado agora em 2022 ou 2023. Então, assim como nós, latino-americanos, surfamos na onda das commodities ao longo de 2002 a 2008 e depois um pouquinho mais até 2012, surfamos no bom sentido, tínhamos dólares, a economia crescia na América Latina como um todo. Agora, de fato, nós vamos passar por um vale em termos de crescimento econômico mundial, de preço internacional de commodities e de disponibilidade de dólares para nós. No curto prazo, não vejo muita saída para a Argentina expandir o seu volume de exportação ou de diversificar sua pauta de exportação. Professor, o senhor falou em trigo. O Brasil é um dos importadores de trigo da Argentina. E aí vem minha pergunta. Qual que é o nosso grau de dependência da economia argentina? Como é que é essa relação econômica entre os países? E em que medida a crise por lá pode nos afetar? Muito bom. De fato, a Argentina hoje se coloca efetivamente como o nosso terceiro principal mercado de exportações. É o nosso terceiro mais importante parceiro do ponto de vista das nossas exportações. Mas ao falar que ele é o nosso terceiro parceiro, isso esconde um número curioso. A Argentina absorve apenas 4% das nossas exportações agora em 2021. E em 2022 está circulando ao redor disso, não é? A China e Estados Unidos, por sua vez, concentram 45% das nossas exportações. 30% a China e 15%, 12% dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista ali, terceiro maior parceiro comercial, mas o número mesmo não é tão relevante
relevante assim. A nossa relação econômica com a Argentina é fundamentalmente de comércio internacional. E eu diria que tendo um olhar de mais longo prazo, se você pegar de 2010 para cá, as nossas relações comerciais com a Argentina caíram à metade. O total do que a gente exportava para os argentinos e importava deles, que nós chamamos tecnicamente de corrente de comércio, era ao redor de 36 bilhões de dólares em 2010. Hoje, em 2020, 2021, é de 15. Caiu a metade. Significa que há um processo de longo prazo já em curso nas relações bilaterais Brasil-Argentina, um processo de deterioração, de desfragmentação, muito associado com as nossas indústrias, muito associado com o peso da Ásia, do comércio com a Ásia, vis-à-vis a China, etc. Então eu diria que essa crise nada mais é do que mais um capítulo nessa desorganização ou nesse enfraquecimento do comércio bilateral Brasil e Argentina. Professor Fernando Ribeiro Leite, mais uma vez obrigada por estar conosco. Foi um prazer, já fica aqui o convite para uma próxima. Muito obrigado. Até mais, boa tarde. E assim encerramos o Item Mais de hoje, claro, monitorando a situação dos nossos vizinhos e também o que acontece por aqui e no mundo. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial, Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Jux. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.